Olá, que bom ter a sua companhia aqui no canal Liturgia e Vida. Olá. Vamos partilhar hoje uma reflexão inspirada nas leituras bíblicas desta quarta-feira. É a 24ª semana do Tempo Comum, ano C. Isso. É um convite, né? Para a gente perceber a sabedoria de Deus que, olha, muitas vezes surpreende. Age de formas que a gente não espera, desafia nossos esquemas. Exato. Vamos ver juntos como a palavra pode, iluminar o nosso dia? Vamos lá. Então, começando pela primeira leitura. É da carta de Paulo a Timóteo. Ele menciona o grande mistério da piedade. É uma passagem bem forte, descrevendo Jesus. Sim, fala que ele foi manifestado na carne, justificado no espírito, Visto pelos anjos, pregado às nações crido no mundo. e, por fim, glorificado. E tem mais, né? Paulo chama a igreja de casa do Deus vivo. Coluna e sustentáculo da verdade. E o interessante desse mistério da piedade, sabe? Não é só uma ideia assim abstrata. Não, né? É a realidade mesmo de um Deus que se fez próximo em Certo. Jesus. A igreja, então, ela sustenta essa verdade viva. Certo. Mas não só pelas estruturas, e sim por viver concretamente esse mistério. A piedade verdadeira acaba sendo essa resposta de amor a Deus no dia a dia. Isso faz a gente pensar, muitas vezes a gente busca Deus só em, sei lá, em grandes eventos, no espetacular, né? Pois é. Mas essa leitura ela aponta para o contrário. Deus se revela na simplicidade, na humanidade de Jesus, nos gestos de amor, de cuidado. É libertador isso, para quem talvez esteja buscando assim reencontrar a fé. Sim, É uma mensagem poderosa. Deus está presente no ordinário, no simples. totalmente. E como a gente pode trazer isso para a prática, então? Olha, talvez um pequeno exercício espiritual para o dia de hoje. Que tal buscar perceber essa presença de Deus nas coisas comuns? Tipo, Numa refeição partilhada, numa conversa mais atenta, no trabalho feito com cuidado, e reconhecer, agradecer por esses momentos. Ali o mistério se revela, de forma discreta. gostei. Depois vem o Salmo responsorial, o 110, né? Uhum. Traz aquela afirmação impactante. Ah, sim. Disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita. E depois, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Forte. Melquisedeque. É uma passagem que aponta direto para Cristo, rei e sacerdote eterno. Mas atenção, a realeza dele é diferente. Como assim? Ele reina servindo, governa pelo amor que se entrega, não pela força, pela imposição. E como sacerdote, nessa linha de Melquisedeque, que era uma figura antiga, meio misteriosa, Sim. ele intercede por nós, sem parar, de uma forma única, eterna. É uma lógica bem diferente da que a gente vê por aí, né? O mundo valoriza tanto o poder, o domínio. Completamente inversa. E isso inspira muito quem tem alguma responsabilidade de liderança. Seja na família, no trabalho, na comunidade. O modelo é o serviço. Exato. E confiar nesse sacerdócio eterno de Cristo, isso pode trazer uma paz, né? Especialmente diante das dificuldades. Com certeza. Dá para pensar numa ação concreta aqui também. Sim, quem lidera, por exemplo, pode experimentar servir de um jeito novo. Talvez explicar com mais paciência, em vez de só dar ordem. Agradecer um esforço, ouvir mais, ou, de forma mais interior, entregar uma preocupação específica para Jesus, nosso sacerdote eterno, confiando que ele intercede. Faz todo sentido. Aí chegamos no Evangelho, Lucas. Jesus faz uma comparação um pouco dura, né? É, Com a geração dele, como crianças na praça que nunca estão satisfeitas. aquela parte. Tocamos flauta, e não dançastes. Entoamos lamentações, e não chorastes. Reclamaram de João Batista, que era austero. E reclamaram de Jesus, que era próximo das pessoas, comia com elas, nada estava bom. Impressionante. Qual a crítica de Jesus aí, no fundo? Olha, acho que o foco é na dureza de coração mesmo. Nessa resistência em acolher a mensagem de Deus, não importa como ela venha. O problema não estava nos mensageiros, percebe? Mas na indisposição das pessoas em reverem as próprias ideias, em se abrirem para a novidade de Deus. Entendi. Aí Jesus conclui que a sabedoria é justificada por todos os seus filhos,
Ou seja, ela é reconhecida por quem a acolhe. Isso mexe com a gente, né? Quantas vezes nós também criamos desculpas para não ouvir algo que desafia? Muitas. Às vezes a gente critica o mensageiro para não ter que encarar a mensagem. Verdade. E aí a gente corre o risco de perder chances de crescer, né? Quando resiste ao que Deus apresenta de novo. Fica um convite à reflexão, então. Será que existe alguma mensagem, ou pessoa, ou situação a qual a gente tem resistido ultimamente? Boa pergunta. Vale pedir a graça da humildade, para discernir se não tem ali uma sabedoria divina que estamos deixando passar. Talvez. Dá uma segunda chance. Ouvir de novo com o coração mais aberto. É um bom caminho. Unindo tudo isso, então, parece que as leituras de hoje nos chamam para uma conversão do olhar, né? Exatamente. Aprender a reconhecer Deus onde Ele se manifesta, mesmo que fuja das nossas expectativas. É um passo, importante para amadurecer na fé. Sim. E para quem talvez se sinta distante ou um pouco frustrado com a caminhada, Fé deveria ser. A sabedoria cristã, ela envolve essa abertura constante ao Espírito. que age como quer. Exato. É confiar, mesmo quando a gente não entende tudo. Então, ser filho da sabedoria, como Jesus diz, significa acolher Deus na simplicidade, Na aparente contradição. nas situações que tiram a gente da zona de conforto. Confiar nos caminhos dele. Isso. E fica talvez uma última reflexão para levar conosco. Qual? Como a gente pode cultivar um coração aberto o suficiente para conseguir dançar quando Deus toca a flauta da alegria e chorar quando Ele entoa as lamentações da vida? Reconhecendo a sabedoria dele em cada ritmo, né? Mesmo nos mais inesperados. Uma bela imagem para guardar. Agradecemos por acompanhar essa partilha conosco. Sim, agradecemos a companhia. Se esta reflexão trouxe alguma luz para o seu dia, convidamos quem nos ouve a curtir, deixar um comentário. E se ainda não segue, a inscrever-se no canal Liturgia e Vida, para a gente continuar essa caminhada juntos. Isso aí. Até a próxima! Até a próxima!